vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, a paz do Senhor Jesus, domingo 26 de junho de 2022, nós temos a grata satisfação de começar o nosso programa das 15 horas com a participação do nosso querido pastor Lauro Filho, ao seu lado o nosso companheiro Isaac Soares, de São Gonçalo, e do meu lado direito está o nosso irmão Eric Baixo, daqui da Igreja do Leme. O assunto de hoje são os valentes de Davi. O texto base está em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, e 2 Samuel, capítulo 23. Vamos à primeira pergunta. Lendo o primeiro livro de Reis, capítulo 1 e 2, quais os limites estabelecidos por Salomão para os 4 casos? Qual a aplicação profética para a igreja dos dias de hoje? Os 4 casos são os seguintes: Adonias, Abiatar, Joabe e Simei. Vamos assistir os vídeos? Na letra A temos Adonias. O limite estabelecido para Adonias encontramos em 1 Reis 1,52. Adonias aqui se caracteriza por aquele que quis tomar o reino e Abisag para si, contrariando o projeto de Deus e a vontade de seu pai. Aqui na aplicação profética, temos um homem típico que não se deixa governar pelo Senhor, mas quer fazer sua própria vontade. Já Abiatar encontramos em 1 Reis 2,26. Abiatar era um sacerdote da descendência de Eli, mas ele não exerceu bem a sua mordomia. Um homem que recebe uma mordomia do Senhor para exercer a obra com zelo e dedicação, mas exerce segundo seus próprios interesses materiais. Na letra C temos Joabe. Encontramos em 1 Reis 2, do 28 a 30, os limites estabelecidos para Joabe. Ele era um comandante, mas por ter sentimentos de amargura e desejos de vingança em seu coração, não submete ao governo do Senhor, se achando autossuficiente. A aplicação profética que encontramos aqui é a rebeldia contra as ordens do Senhor. Em Simei, encontramos o limite em 1 Reis 2, versículo 36 e 37. Ele era parente de Saul, que se associou a Adonias. Ele estava sentenciado à morte, mas ele recebe uma oportunidade de viver, mas ultrapassa os limites estabelecidos por Salomão. E isso fala dos limites estabelecidos pelo Espírito Santo. Fora desses limites, não há vida, somente morte. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 1, os limites impostos e estabelecidos por Salomão na vida de Adonias, podemos encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 52, que diz: E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. O limite imposto para Abiatar podemos encontrar no capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, verso 26, que diz: E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. O limite imposto para Joabe podemos ver também no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, os versos 28 ao 30, que diz assim: E veio a fama de Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que junto ao altar está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, sai daí. E ele disse: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim respondeu. O limite imposto para Simei podemos encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versos 36 e 37, que diz: Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte,
Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas certo de que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. A paz do Senhor a todos. Bem, irmãos, nós vimos aí os vídeos do Glênio Onias, de Bahia, Paraíba, da irmã Ellen Santos, de Manaus, Amazonas. Pastor Lauro, o senhor tem algum comentário a fazer sobre alguns personagens? Qual que você vai comentar? Pai do Senhor, pastor Pai do Ismael, Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor a todos que estão conectados conosco. É uma grande alegria e prazer de estar aqui mais uma vez em glorificação ao nome do Senhor. Eu gostaria de comentar 2 casos citados nessa pergunta, sobre Adonias e sobre Simei. A irmã coloca que Adonias é típico do homem que não se deixa governar, ou seja, aquele que se opõe ao governo do Espírito Santo. Ele não quer apenas assumir o governo da sua própria vida, mas quer também ter poder sobre os que estão à sua volta, ou seja, queria também ter o governo sobre todo o reino. No caminho da salvação, no processo da salvação, quem direciona a nossa caminhada é o Espírito Santo. E não se sujeitar ao governo, à direção, à revelação do Espírito Santo é abrir mão desse processo, porque ele deixa de ser em santificação. E Simei vai em busca do que é material, vai em busca dos seus servos. Ele passa 3 anos obedecendo a orientação do Senhor. E após esse tempo, o número 3 nos fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o homem acha que não há mais limites, que ele pode fazer o que ele quiser, ir aonde for, e não é bem assim. Está tudo bem, né? Não está tudo bem. O Espírito Santo continua dirigindo a nossa vida e ele assume a responsabilidade de nos conduzir. A orientação para nós, como aplicação profética, é que o governo jamais pode ser nosso e que as coisas materiais jamais podem definir os nossos limites. Muito pelo contrário, vamos na direção do Espírito Santo e assim a igreja alcança a vitória em Cristo Jesus. Ele pensou que todo mundo havia esquecido, né? Mas o Senhor lembra. O Senhor não esquece. Não esquece. Isaac, você tem alguma coisa a falar sobre a resposta? Qual dos personagens que você quer dizer? Pai do Senhor Jesus, pastor, Pai do Senhor. Eric, Pai do Senhor, todos os irmãos que estão conectados conosco. Pastor, eu gostaria de falar de Abiatar. Sim. Interessante, pastor, que ali Abiatar ele era o sacerdote. E ali ele deixou de exercer o sacerdócio para seguir o que é o plano do homem, seguir o que é o plano terreno, o que é para nós algo temporário e não os planos do Senhor, que é algo eterno. Interessante, pastor, que em Apocalipse 3:2, um trecho que diz assim: não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ele deixou de ter a bênção do ministério, largou para ter algo que era temporário, algo que era do homem, a razão do homem. Amém. Meu irmão? Pai do Senhor Jesus, irmão. Pai do Senhor pastor, Pai Pai do Senhor Isaac. Apenas acrescentar mais um texto sobre a situação de Abiatar. Ele achou que por ele mesmo ele podia tomar as escolhas dele. Porém, a gente tem aqui Apocalipse 3:17, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a nossa condição quando nós não estamos no projeto do Senhor. Nós apenas temos a condição de ricos na presença do Senhor, de enriquecido, quando nós estamos dentro do projeto. E Abiatar ali, ele fez as escolhas dele, dentro do entendimento dele, da vontade dele, e ele acabou sendo banido, perdendo o sacerdócio dele. E nas nossas vidas, nós temos o nosso sacerdócio, a nossa vida espiritual sã na presença do Senhor quando nós estamos dentro do projeto. E é isso que nós temos que preservar na nossa vida. E falando sobre Joabe, recapitulando aquilo que foi falado nos vídeos dos irmãos, foi falado, da questão da rebeldia contra as obras do Senhor, sentimentos de vingança e amargura, lembrando aí da raiz de amargura. E apenas acrescentando, em 1 Reis 2:28, diz assim, uma parte: porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. Isso mostra
que na obra do Senhor nós não temos que seguir parcialmente. Vou atender o projeto do Senhor por um lado, mas por outro eu vou fazer conforme o meu entendimento. Não, nós temos que seguir integralmente a direção do Senhor na nossa vida. Aquilo que o Senhor mostrar, nós sermos fiéis. Porque se nós tivermos um desvio ou nós seguimos parcialmente, isso vai trazer um prejuízo para a nossa vida espiritual. Interessante que o ministro, quando ele perde a revelação, né, ele cai, perde o ministério. Nunca mais se fala nele, entendeu? E é justamente, vira a raiz de amargura. Ele fica amargurado, falando mal, dizendo coisas que não se agradam ao Senhor. Nós vamos à nossa segunda pergunta. Lendo 2 Samuel, capítulo 23, nos versos de 8 a 12, quais foram os 3 principais valentes de Davi? Quais as suas funções, profeticamente, aplicadas nos dias de hoje? E quais as pessoas da Trindade que se referem? Nós temos aí a resposta do diácono Jorge Santos, de Manaus, e Jean Lucas Valentim, de Una, Espírito Santo. Nós vamos ver os vídeos e depois nós temos os comentários, companheiros. Primeiramente, Josebe Bassebete, 2 Samuel 23, verso 8. A função dele era um homem de oposição, homem de ataque. Pessoa da Trindade, Espírito Santo. Aplicação profética. O Espírito Santo tem feito oposição ao pecado e ao mundo para que tenhamos santificação. Letra B, Eleazar. Eleazar, em 2 Samuel 23, do verso 9 ao 10. A função dele era ataque com a espada, a doutrina. Pessoa da Trindade, o Pai. Aplicação profética, doutrina revelada, que ataca o inimigo e protege o servo. Terceiro, Samar. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. A função era a defesa do alimento. Pessoa da Trindade, o Filho. Aplicação profética. Jesus é o nosso defensor e nos alimenta verdadeiramente. Ele sozinho defendeu a salvação do homem. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 2, os 3 principais valentes de Davi foi Josebe, Bassebete, Eleazar e Samar. A função de Josebe Bassebete foi um homem de oposição. Profeticamente, o Espírito Santo também tem feito oposição ao nosso adversário. E a igreja, guiada pelo Espírito, tem feito oposição ao pecado e ao mundo. A pessoa da Trindade, em Josebe Bassebete, refere-se ao Espírito Santo. Eleazar era um homem de ataque. Profeticamente, é a doutrina revelada, que ataca o inimigo. O servo é tão ligado à doutrina que ela está pegada à sua vida. Eleazar fala do Pai. Samar era um homem de defesa. Profeticamente, Jesus é o nosso defensor. Ele sozinho defendeu a salvação do homem. A obra também defende seus frutos. Samar fala do Filho. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós vemos aí os vídeos do Jorge, do Jean. Eu queria saber, Lauro, comentários seus sobre os personagens. Eu gostaria de deixar um comentário apenas sobre o primeiro valente, já que os irmãos comentarão os outros 2 valentes. Josebe Bassebete, que é o primeiro valente, que é tipo do Espírito Santo. Sim. Aquele que se opõe ao adversário e ao pecado. Sozinho, ele se opõe a 800 e os fere de uma vez. Nós vemos na nossa caminhada que, independente de quantas dificuldades se levantem, né, e é o que mostra um número de opositores de uma vez só, 800 que se levantam, com uma única ação, ele se opõe e elimina a todos. O Espírito Santo, com uma única revelação, tem nos dado a vitória diante de cada circunstância. Nós vivemos os nossos problemas, passamos as nossas lutas, vamos aos pés do Senhor, colocamos diante dele e o Espírito Santo vem e com uma única palavra, muitas vezes, ele conforta o coração, ele anima a nossa caminhada, dá a direção da vida. Sim. Porque o Espírito Santo é aquele que defende a vida do servo, né? E aquilo que vem do adversário, que vem do pecado, ele faz oposição, nos mostrando o caminho da salvação. Este é o comentário
de um dos 3 valentes de Davi. É a oposição contra o mal, né? Contra o mal. Contra o mal. Isaac? Pastor, eu gostaria de falar sobre Samar. Sim. Samar, interessante que tipifica o filho, no caso, Jesus. Interessante que Samar defendeu sozinho um terreno de lentilhas, e interessante que Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados sozinho. Ele verteu o seu sangue na cruz por nós, para hoje estarmos livres da morte eterna, do pecado. E é interessante que Samar, ela lhe defendeu aquele terreno sozinho, defendeu para que não fosse atacado. A mesma coisa de Jesus. Jesus, ele nos defendeu e morreu por nós para que hoje possamos ter a vida eterna. Amém. Eric? Amém. Eu gostaria de falar sobre Eleazar. A palavra fala que ele lutou contra os filisteus até se cansar e a espada ficou apegada à mão dele. E Eleazar nos fala do pai, né? Nos fala de ataque. O ataque ao inimigo hoje, ele é pela palavra. Quando o inimigo foi tentar Jesus, ele foi tentar pela palavra, a palavra do Senhor. E hoje, nos nossos dias, as oposições do inimigo têm sido na palavra. O inimigo, ele muitas vezes, ele não quer que nós saiamos da presença do Senhor, mas ele quer que nós nos desviemos daquilo que são as orientações do Senhor para a nossa vida. E basta que nós nos desapeguemos, às vezes nós ficamos cansados, a nossa mão cansa e nós largamos a palavra de lado. Mas o Senhor, ele quer que nós estejamos firmes na palavra do Senhor, porque é assim que nós vamos ter a vitória. Interessante, né, o Lauro e os nossos companheiros, a espada ficou agarrada na mão, né? Você, como é do exército, você sabe o peso de uma espada, né? Você sabe aqui. Agora imagine lutar durante uma boa parte do dia até o ponto da espada ficar agarrada na sua mão. Quanto houve, não é? E hoje o adversário, ele luta contra a nossa doutrina. O Espírito Santo, ele tem revelado a doutrina e nós devemos lutar também assim. Nós devemos ser fiéis, né? Quando nós deixamos a doutrina, nós perdemos a espada, que é a palavra, perdemos a revelação, né? Perdemos tudo. Porque a grande luta nossa hoje não é contra somente, mas é manter a doutrina da obra. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Nós vemos aí o valente, o seu empenho de ficar com a espada à mão. Para que ela chegasse a ficar apegada à mão, ele não só lutava, como ele também se empenhava em mantê-la na mão, porque era a sua arma de guerra, era o seu instrumento para vencer naquele momento, né? Então, ou seja, o Espírito Santo se opõe ao pecado e ao adversário, o Filho lutou por nós sozinho, e por causa dessa luta, hoje nós temos um alimento vivo que desceu do céu, ou seja, não sucumbimos, não perecemos, não estamos morrendo de fome, pelo contrário, a nossa alma está saciada, alimentada. E o que tem nos sustentado vencendo a nossa batalha é estar com essa espada pegada à mão. Então a nossa luta hoje, como disse o nosso irmão Eric, né, é lutar para que a espada esteja à nossa mão, porque o que nos garante a vitória é a segurança da doutrina. É a doutrina que tem nos sustentado para a honra e glória do nome do Senhor. É manter a espada à mão. Manter a espada à mão. Com a espada à mão você luta contra o adversário e você tem a vitória. Nós vamos então à terceira pergunta. No 2 Samuel, capítulo 23, verso 21, identifique o valente de Davi que lutou contra o gigante. E qual a aplicação profética da arma utilizada e o recurso desse combate? Nós vamos ter a resposta da nossa irmã Vanusa Figueiredo, de Saquarema, Rio de Janeiro, e da nossa irmã Ginilda Cruz, de Brasília, Distrito Federal. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta número 3, valente Benaia, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 21. A arma que foi usada foi o cajado, e a aplicação profética é a direção do Espírito Santo. Também feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio,
e o matou com a sua própria lança. E no 2 Samuel 23:6 traz que, porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Então, irmãos, os opositores vêm armados para nos ferir profundamente. Usam lanças, essas lanças são as acusações, ações movidas de tirania e covardia. A nossa arma é a direção do Espírito Santo, é o cajado. O cajado é utilizado para guiar as ovelhas. A nossa ação é reverter aquele posicionamento contrário. Então, após nossas orações, os nossos opositores são atingidos pelas próprias armadilhas que planejam contra o justo. Aleluia! O nosso propósito é chegar à eternidade e as nossas armas são espirituais. A paz do Senhor, irmãos, respondendo à pergunta número 3, né, que está descrita lá em 2 Samuel 23:21, nós identificamos Benaia, né, como sendo o valente que lutou contra o gigante, né? A arma que ele utilizou foi o cajado, e a aplicação profética, né, desta arma fala da direção do Espírito Santo. O resultado, né? O resultado está descrito no final do versículo, né? E o matou com sua própria lança, né? Nós vemos no livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, que também fala assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Senhor quer nos ensinar, né? Quando estamos na direção do Espírito Santo, a sua justiça vem ao nosso encontro e nos livra de todo o mal, né? Benaia venceu porque ele estava na direção do Espírito Santo. A paz do Senhor. Bem, pastor Lauro, tem algum comentário a fazer sobre a resposta da nossa irmã Vanusa, da Genilda Cruz? As respostas até aqui, né, como sempre, têm sido muito boas e profundas, que mostram empenho, revelação, busca, a operação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos, né? Sejam crianças, jovens, idosos, o Senhor tem falado através dos nossos irmãos. Mas eu queria destacar aqui o comentário da jovem Vanusa Figueiredo de Saquarema, quando ela coloca ali na sua resposta a ação do adversário com a espada que vem para ferir profundamente. É uma ação do mal para trazer um grande prejuízo na vida do servo. Mas nós não lutamos dessa maneira, com essas armas convencionais, né? O que o valente aqui usa contra esse gigante é um cajado. Ou seja, é o que Paulo escreveu aos Coríntios, né? As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Na direção do Espírito Santo, nós nos defendemos e somos vitoriosos. Somos acusados, mas não acusamos. Sim. Somos caluniados, mas não caluniamos. Sim. Pelo contrário, o Espírito Santo revela a direção e nós seguimos e temos a vitória, como ele teve aqui mostrando na palavra, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. Isaac, tem algum comentário? Sim, pastor. Interessante que Benaia, ele só venceu porque ele teve a direção. E é exatamente as nossas vidas como servo. Nós só vencemos as batalhas com a direção do Espírito Santo. Ali Benaia, ele usou esse cajado para direcionar, e ele só tinha isso. E nas nossas vidas, o Espírito Santo ele nos guia, porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos desviar dessas adversidades que vêm nos atingir como servos do Senhor. Amém. E interessante a aplicação para a nossa vida é que muitas vezes nós temos até oportunidade de usar armas humanas para ferir o nosso próximo que está nos combatendo, nos prejudicando, mas esse mesmo versículo ele nos aponta que nós usemos aquilo que são os recursos do Senhor para a nossa vida, os meios de graça, usar de sabedoria, porque através da fidelidade ao Senhor, através de um uso das armas do Senhor, que são espirituais, o Senhor vai nos dar a vitória nesse sentido como servo do Senhor. E a gente lembra, né, o Lauro, de Golias, né? Davi vai a Golias com uma funda.
Um menino lutando contra um guerreiro e com uma pedra ele acaba com Golias. E nós nos lembramos também do Salmo 23, né? A tua vara e teu cajado me consolam. O cajado, para o servo do Senhor, ele é consolo, porque ele traz a revelação. Para o adversário é o inverso. É uma arma de morte para ele. A revelação mata o adversário, né? Ele leva o adversário a cair e morrer por causa da revelação. E para nós é consolo, né? Para nós é consolo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos à quarta pergunta. Lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 20, profeticamente, o que representa os 2 leões de Moabe, que Benaia matou. Nós vamos ter a resposta do obreiro Alexandre Pereira, do Rio de Janeiro, e da nossa irmã Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina. O leão, cuja sua morte natural é a fome, representa a carne a qual nós não devemos alimentar. E também representa a figura do adversário da nossa salvação, que está ali em 1 Pedro 5:8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A paz do Senhor Jesus. E esses 2 leões de Moabe mostram profeticamente o consórcio do mundo, que fala da carne e do adversário. É o poder que domina o mundo, que quer tirar o servo do caminho e do projeto de salvação. Então nós vemos que ali Benaia, o valente de Davi, matou esses 2 leões. Nós, como servos, precisamos matar esses 2 leões todos os dias na nossa vida, para que possamos alcançar o projeto da eternidade. E nós vemos as armas para vencer esses 2 leões, que está em Apocalipse 12:11. E eles o venceram os 2 leões. Eles venceram a carne e o adversário pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram suas vidas até a morte. A todos a paz do Senhor Jesus. Érica, você tem algum comentário a respeito da resposta do Alexandre Pereira e da nossa irmã Suelana? Amém. A primeira parte do versículo mostra ali duas oposições juntas, né? Os 2 leões ali de Moabe, que representam ali o consórcio da carne e do adversário. E Benaia venceu esses 2 leões, como mostra no texto lá em Apocalipse 12:11, que diz assim sobre a igreja: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Enquanto o mundo ele vem com a carne, vem com o adversário, nós viemos com o oposto. É o sangue do Cordeiro, é a palavra do testemunho. Não é conforme a vontade do mundo, mas é como a vontade do Senhor. Amém. Companheiro, tem alguma resposta, algum comentário a fazer? Sim, pastor. Interessante que os leões nós combatemos todos os dias. E nós temos que ser vigilantes, porque o leão ele fala da carne, que fala de algo que tem que se alimentar. E o que nós fazemos para que essa carne não se alimente, com que esses leões não venham nos combater? O jejum, os recursos da graça, ler a palavra, sim, madrugada. É interessante que nós combatemos esses leões todos os dias, ao acordar e ao dormir. E para que nós fazemos esse ato para que não venhamos baixar a guarda. E esses leões todos os dias são derrotados. Sim. Pastor Lauro? O que nos chama a atenção diante de tudo isso é que a revelação, né, falando sobre todas as perguntas e agora especificamente também sobre a quarta pergunta, é que a revelação ela surpreende. Com certeza. A todos. Surpreende o adversário, surpreende o mal e surpreende o servo. Porque é morte para o adversário, mas é vitória para o servo. A nossa maior alegria é que com o sangue e com a palavra nós somos vencedores. É com o cajado na mão, é apegado à doutrina, né? É seguindo fielmente a direção do Espírito Santo, e a vitória é nossa, louvado seja o nome de Jesus. E a Suelana, ela fala em consórcio, né? O Érico, você fez um comentário sobre consórcio. O consórcio do mundo, ele quer nos atacar diariamente. É de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, quando você acorda, o adversário está sempre ali pronto, esperando alguma coisa.
Mas nós também temos o consórcio, né? Que é o sangue e a palavra. E quando você vai na madrugada, o adversário não te ataca, porque você está orando e madrugando. Durante o dia você está orando, durante o clamor permanente, né? Aquilo que o Senhor tem revelado a nós, né? É verdade. É muito bom nós sabermos que nós temos uma arma que o adversário não conhece. O adversário ele usa o consórcio do mal e nós usamos o consórcio do bem, né? De vida e vida em abundância. Nós vamos então para a nossa quinta pergunta, que é das crianças. E o pastor Lauro vai fazer um comentário para a gente, né? O pastor Lauro ele trabalha com Unidos em Família, acostumado com as crianças. Nós vamos ter aí a pergunta. Lendo o segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8 a 12, identifique quais os nomes dos 3 principais valentes de Davi. Nós temos algumas crianças. Andressa Pereira, de Claro dos Poções, de Minas Gerais. Nós temos Lucas Teodoro Lima, de Anápolis, Goiânia. Nós temos Maria Fernanda Beladino, de Guarapari, Espírito Santo. E nós temos Gabriel Bragança, de Cariacica. E Rebeca Ferreira, de Mimoso do Sul, também Espírito Santo. Nós vamos ver os vídeos. Logo após, o pastor Lauro vai fazer os comentários sobre alguma coisa que você queira falar. Lendo 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12, identifique quais os nomes dos 3 principais valentes de Davi. Josebe, Bassebete, Eleazar e Sama. A paz do Senhor Jesus. Irmãos. Lucas, qual o nome dos 3 valentes de Davi? Josebe, Eleazar e Sama. Paz do Senhor Jesus. Quais os nomes dos 3 valentes de Davi? Josebe. Bassebete. Mas quem? Eleazar e Sama. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lendo 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 a 12, identifique quais os nomes dos 3 principais valentes de Davi. José, Bassebete, Eleazar e Sama. A paz de Jesus. A paz de Senhor Jesus. Quais foram os principais valentes de Davi, Rebeca? José, Bassebete, Eleazar e Sama. A paz do Senhor Jesus. Pastor Lauro, tem algum comentário, alguma coisa que você viu que te agradasse nos vídeos das crianças? Poderia nos ajudar? É muito gratificante, pastor Ismael, ver as nossas crianças nesse nível de entendimento e de estudo e até de dedicação. Sim. Porque não é uma coisa que se faz rapidamente, em 2 minutos ou de qualquer maneira. Não, tem que parar um tempo, tem que, né? Às vezes grava de novo, repete. Como uma das nossas professoras esteve aqui um dia e disse, né? Não fique acanhado não, grava o vídeo, manda pra gente, né? É uma alegria e o Senhor está operando nesse momento. Nos chama a atenção ali a Andressa Pereira, ela fala o nome da cidade, ela fala o nome completo, o lugar de onde ela é. Isso mostra ali esse empenho e como elas estão se empenhando para falar corretamente. Com certeza. Porque não são nomes, os valentes de Davi, não são nomes fáceis de pronunciar, né, para uma criança, mas elas estão ali se empenhando, dedicando e coloca ali a resposta direitinho da pergunta que tem sido feita para elas todo domingo. Né? E crianças que se repetem, né? Tem algumas que a gente começa a ver que quase todo final de semana elas estão aparecendo, apesar da quantidade de vídeos. E interessante aqueles que fazem questão de dizer que fazem parte do projeto Semente Preciosa. É verdade, uma das crianças aqui fala isso, né? O pessoal de oração grupo. Que está ali. E a gente tem participado às segundas-feiras das perguntas, né? De a resposta da EBD, e nós vemos as crianças lá. Elas estão ali orando, fazendo parte das respostas. Tem mais algum comentário a fazer, Lauro? Tenho sobre o Unidos em Família, né? Sim. Que é um encontro nosso que as crianças participam, uma oportunidade que o Senhor tem dado a todos nós de nos reunir como família. Teremos um agora, no próximo mês. Isso. No dia 22, 23 e 24 de julho, em que os nossos manaíns, não sei quantos deles, né, mas uma grande parte, devem estar abertos. Aqui no Rio de Janeiro teremos o Manaim de Pedro do Rio, que estará aberto para este encontro, e que as famílias são muito bem-vindas para estar na presença do Senhor, viver um momento de paz, de glorificação e de experiências. Com certeza. Quanto o Senhor tem operado nesses encontros que temos visto nessas famílias. Com certeza. Né? E outro ponto, pastor Ismael, que nos chama muita atenção, é que, eu não sei se o companheiro recorda, no primeiro Unidos,
E à medida que o tempo foi passando, alguns chegaram lá pequenos, ou de colo, hoje são adolescentes, outros são jovens, né? E alegres por estar vivendo cada fase desse momento ali na presença do Senhor. Cada trabalho feito, né, durante o encontro com as crianças, com os adultos, o seminário para os adultos, aquilo que o Senhor tem feito, né? E muito importante também, Laura, é que muitas das vezes a família está junto, né? A família está junto. Está ali glorificando ao Senhor, participando de tudo. Eu queria... Que o Senhor dê oportunidade a todos, né, e a essas famílias, de estarem ali reunidas mais uma vez. Que essa porta que se abre agora, né, que oremos por isso, que o Senhor nos dê essa bênção de estarmos ali juntos e glorificar o nome do Senhor em família. E lembrar os irmãos que procurem, né, os seus secretários das suas igrejas, vejam a possibilidade de fazer esse seminário agora no dia 21, 22 e 23. E aqui no Rio, né? Os companheiros que quiserem, está aberto o Maranhão de Pedro do Rio nesses dias para nós glorificarmos o Senhor. Eu queria agradecer ao Isaac pela presença, né? Glorificando ao Senhor pela sua vida. Amém. Um jovem ainda da tenra idade, né? Da juventude, trabalhando pelo Senhor. Érica, a mesma coisa. Nós agradecemos muito a tua presença. E Laura, mais uma vez, né? Obrigado. Aquilo que o Walter sempre tem falado, não será a primeira e não será a última, mas outras vezes você virá para glorificar o Senhor. Glória a Deus. E logo após o seminário do encontro de família, se você puder estar conosco para até falar um pouco mais do seminário, seria um prazer. Será um prazer para mim também. Nós queremos dar alguns avisos aos irmãos, para você, irmão, não esquecer de dar o seu like lá no YouTube, seguir-nos nas redes sociais, lembrar também que hoje é domingo, né? A maioria das igrejas estão abertas às 19 horas para o culto de glorificação ao Senhor e às 20 horas nós temos também o nosso culto no YouTube. Até a próxima semana, que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.